Somos do grupo de pesquisa Projeto Temático da PUC de São Paulo, PIPEC, Vida Urbana, Desigualdades e Repercussões da Covid-19 na Metrópole de São Paulo, que em seu terceiro eixo discute as manifestações estético-culturais da periferia de São Paulo e a produção literária periférica em período pandêmico. Nosso convidado para a conversa de hoje é o autor Nivaldo Brito. Ele é poeta, performer e escritor, autor de 10 livros e participante de diversas coletâneas. É editor à frente da Selim Trovoar e integrante da Câmara Periférica do Livro. É também pesquisador de literaturas comparadas de língua portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele aceitou nosso convite para falar sobre produções, escritas e mercado editorial. Saudações, Nivaldo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para participar desse projeto. E para começar, uma dúvida. Antes você assinava como Nibrizante e, recentemente, passou a assinar como Nivaldo Brito. Existe diferença nessa mudança de assinatura? O que mudou em relação à produção escrita nessa alteração? Boa noite. Boa noite, salve geral. Agradecer o convite. Essa mudança ela vinha sendo pensada já faz um tempo, né? Desde a edição do livro A Revolução dos Feios, que é a minha primeira publicação em prosa, ditada pelo Selo Povo, que o Ferrez está à frente, que eu cogitava essa alteração, né? Principalmente pela unificação dos títulos. Nivaldo Brito é o meu nome efetivo, né? Nibrizante é a contração desse nome, e a grafia desse nome também um tanto prejudicava, né? Tinha um tanto que está sempre explicando. Essa é alguma das razões, assim. Mas também é um processo um tanto de assumir essa identidade nordestina, assim, né? Uma característica, enfim, natal, né? Falando já sobre sua estreia na literatura, sua primeira publicação impressa foi a convite de alguém, editora, sarau, coletivo, ou foi iniciativa própria, autopublicação? Foi uma autopublicação, foi na tora, como a gente costuma brincar, né? Assim, usando todos os recursos que a gente não tem para fazer um livro e tentar encontrar e inventar leitores para ele. Foi um livro lançado em novembro de 2011, chamado Tratado sobre o Coração das Coisas Ditas, e um livro que misturava já poesia, contos, crônicas, né? Tinha essa mistura de gêneros literários, mas foi livre iniciativa, assim. Nivaldo, fala um pouquinho para a gente sobre o mercado editorial independente. Como eram lançadas as suas obras antes, durante e após o isolamento pela Covid-19? Cara, antes era completo, quer dizer, não era completamente corpo a corpo, né? Porque já era distribuído pela própria loja da Selim Trovoar, antes da pandemia, mas era principalmente, isso não significava um número relevante de vendas online, né? Ele era distribuído por 3 sites: a Selim Trovoar, que é a editora que eu organizo, pela Kwanza Produções, que é uma editora, quer dizer, uma editora, um site da escritora Cidinha da Silva, e também pela Litera Rua, que é um site de uma livraria que distribui títulos de produção periférica. Isso antes, né? Mas esses meios de distribuição online aos quais eu me refiro não significavam, falando assim a grosso modo, acho que nem 30% assim do escoamento, né, da saída dos pedidos. Era muito, eu tinha uma atuação muito constante, assim, tanto nos saraus quanto nas vendas, tanto em escolas, né, nas quais eu desenvolvo atividades de formação, quanto em presídios, em espaços que não são necessariamente de exclusividade da literatura, né? Livraria, por exemplo, são espaços que eu pouco lancei. Durante a pandemia, eu fui, enfim, completo, isolado, assim, tive essa possibilidade de trabalhar
completo, remoto, e aí as vendas ficaram exclusivas pelos correios. Tive que também reorganizar assim, próprio site, a própria loja da Selim, né, junto com que reúne não só os meus títulos, mas tem um catálogo de publicações de vários outros artistas, né? E isso fez com que se estruturasse mesmo para atender. Hoje, ainda agora com o retorno, né, das atividades presenciais, ainda é um número significativo, né, os pedidos, a demanda pelo site, mas não se compara à queda que houve nesse período de pandemia, né, do que o que há com o presencial, né? Porque a performance, a fala, o corpo a corpo, assim mesmo, né? A experiência ao vivo, ela é muito mais formadora de leitores. Eu estou falando assim, formadora de leitores, estou falando para a venda de livros, não necessariamente quem vai comprar o livro, mas tem isso. Nesse meio de isolamento da Covid, você lançou alguma obra que foi exclusivamente digital ou teve digital e físico? Como que foi essa divisão? Não lancei nada exclusivo digital meu, produzi exclusivo digital de outros, né, artistas, né, de outras. Mas mas eu entendi é, que é um caminho que a gente aqui, né, nesse circuito, não utiliza, assim, né? Essa é a regra, não Sim. utilizar. Eu estou falando assim, não produzir, porque eu não lancei ainda, né? Está em processo desde nesse período, o projeto que é a Estação Povoar, que é uma editora completamente virtual, voltada para a educação, que a gente está no processo de edição, na verdade concluímos já o processo de edição de vários títulos de autores, né, de periferia, só que ainda não concluiu esse processo de incubação do aplicativo para que esteja disponível ao público. Então, a resposta no final das contas é sim, porém ainda não está disponível, ainda não Entendi. está, enfim. Ótimo. Nivaldo, e a criação e a divulgação nesse período pandêmico? Sofreu mudanças? Se sofreu, quais foram? Sofreu bastante, assim, sofreu porque ficou mais explícito, assim, o quanto é acessível, o quanto é imediato mesmo, e curto tempo mesmo, né, dos lançamentos, né. Antes você fazia um livro, dava para circular, pelo menos aí, sendo otimista, 1 ano pelos saraus, né, 1 ano pela cidade, e o livro ainda tinha um frescor, assim, ainda tinha uma novidade. Na bolha das redes sociais, com o algoritmo, com o círculo, o livro envelhece, a experiência, né, da publicação envelhece muito rápido, assim, né, porque aparece na sua frente 3, 4 vezes e já se torna enfim, já velho mesmo, né? E essa comunicação, essa divulgação, ela também ficou previsível, né? Porque a gente não consegue fugir muito desses amigos, né? Dessa rede de contatos que já está formada. Ao passo que você na rua, nos próprios saraus, volta e meia tem essa circulação, esse trânsito de pessoas que se renova, né? Para a divulgação do seu trabalho. Então, fez com que esses materiais, esses flyers, essas informações de divulgação fossem mais a gente prestasse mais atenção nisso, nessa comunicação visual, nessa comunicação objetiva. E aí, falando da divulgação, como falei, sofreu bruscamente, assim, porque também o esgotamento em relação às lives, né, de lançamento, como se tornou rapidamente obsoleto essa experiência das lives, pelo menos nesse circuito, né? E eu entendi que houve muita perda, assim, né, do potencial, como eu falei, aliás, não explicitei isso, mas eu entendo que a potência está muito nessa presença mesmo, na experiência como um todo. O livro ele não chega apenas como suporte impresso, físico, né?
Tem muita a experiência do local onde ele é comercializado, onde ele é dito, né? Onde ele é vivo. E nesse cenário pandêmico, qual a maior dificuldade nesse processo de publicação e edição que você encontrou? Cara, acho que a resposta aí não é de fato em nenhum desses processos que estão colocados, é no processo de distribuição. Fazer o livro, editar um livro, a gente já fazia, digamos, né, home office, né? Assim, contratava um camarada que diagramava, enfim, fazia tudo. Não houve alteração nesse processo efetivo, né? Nem propriamente nos custos desses processos. Agora, distribuir, fazer com que o livro circulasse, se ficou muito explícito e mudou completamente as condições, porque entraram os correios, entrou uma logística que a gente não conseguia dar conta, se não só pelo custo, né, quanto a encontrar essas dificuldades que não estavam no campo de visão, né, de maneira geral. Então, foi sem dúvida a distribuição dos livros, que já era dificultosa, se tornou muito mais, assim. Como fazer o livro chegar, né? Pensando em seu trabalho exclusivamente como editor, o que você pensa sobre a autopublicação de livros? Como geralmente funcionam essas encomendas? E as tiragens, como em números, termos de números? Cara, no final das contas, a autopublicação, eu ia falar que por mais não, né? Cada vez mais se consolidam editoras nas periferias, o número só aumenta, assim, né? A gente tem entrada na Câmara Periférica quase que mensal, assim, de integrantes, assim, tanto aqui de São Paulo quanto de outros estados, mas a estrutura de publicação, por mais que tenha um selo, digamos, a coordenação, o editor, a figura do editor, é o autor quem defende o livro, né? E a aquisição desses livros, a circulação, a vida, a força dessa obra, ela está muito relacionada ao quanto que o autor, de fato, se apresenta, né? E se apresenta é um termo muito importante. Então, eu penso que é fundamental, eu penso no sentido prático mesmo, né? Nesse circuito, o livro ele não acontece se não há essa auto, né? Se não há essa presença, essa participação do autor. Geralmente funcionam, como funcionam, né? As encomendas são a partir dessa leitura do próprio público que o autor faz de si mesmo, né? E essas publicações, algumas delas vêm a partir de fomento, né? Leis de fomento, como por exemplo teve a Aldir Blanc agora durante a pandemia, que foi algo muito importante assim para esse cenário que não existia, mas também tem o VAI, o Programa de Valorização de Iniciativas Independentes, o PROAC também, e uma série de outros que não são necessariamente do Estado, mas que fomentam. Mas essas encomendas elas ocorrem principalmente a partir desse recurso, né? Assim, do quanto que você, no final das contas, o limite é o quanto que você consegue investir. Eu comecei a resposta, digamos, pela leitura, pelo entendimento do público que o autor tem, mas na verdade não é essa a realidade, é muito de acordo com o que você consegue pagar para imprimir, e eu falo imprimir porque é o último, digamos, a última etapa, né, assim, até que o livro chegue na mão para você circular, mas é por aí. E as tiragens variam tanto, e variam principalmente de acordo com isso. Se há captação de recurso para essa publicação ou não. No final das contas, a diferença eu estou falando assim genérico, porque essa é a regra, né? Em geral, quando você tira do bolso, você faz uma tiragem bem menor, por exemplo, e com essas gráficas rápidas que a gente tem acesso, aqui em São Paulo existem várias, né? Que você consegue imprimir em 7 dias, o livro está na sua mão, você imprime 10, 20, enfim, pode imprimir uma tiragem menor e colocar suas ideias, suas, enfim, inquietações no mundo. Eu quero saber, então, Nivaldo, por que, na sua opinião, os poetas, os escritores são, né, cada vez mais também performance? Será porque está ligado a isso também?
E de que modo essa atuação repercute na venda da obra? Tem um fortalecimento da imagem do artista? Ele auxilia na distribuição? Alguma coisa assim? Olha, isso com certeza, e essa demanda também, né, que há para que essa obra performática se torne livro, ela vai muito dessa audiência, desse encanto que o poeta pode ser capaz de promover ou não tanto, né? Então, poetas que se destacam, né, que tem essa notoriedade mesmo, seja nos slams, seja nos saraus, eles são mais requisitados, assim, pela sua desenvoltura, pela sua expressão, pelos textos, pelos temas dos textos que aborda e etc, né? Então, como eu falei, a obra, ela está muito associada ao indivíduo, assim, ao corpo, né? E aos códigos que esse corpo representa, assim, seja, assim, um exemplo, a negritude, ou a juventude, ou alguns dessas informações que estão, né? E isso implica também entre uma possibilidade, digamos, de uma maior relevância, né, um maior sucesso de vendas ou não. Falei é um clichê nesse meio, né, de entender que cada autor, cada poeta é sua própria livraria, né, assim, as mochilas como livrarias, né, então o poeta também como seu auto megafone, assim, nesses espaços, né. Nivaldo, pegando o gancho aí na pergunta do Newton, ainda nessa linha, né, de pensamento, muitos dos artistas independentes atuam realmente como escritores, ilustradores, performers, editores, distribuidores, tudo ao mesmo tempo. Isso é uma exigência do mercado. O artista precisa trabalhar nessas frentes para inserir sua obra no mercado. Você já falou um pouquinho sobre a mochila e tal, mas além disso, ser um editor também é importante. Ou um distribuidor, como você já disse, mas também performer, ilustrador. Isso é do artista ou é uma exigência do mercado atual? Nessa linha periférica, né, marginal que a gente fala. É muito difícil colocar tudo no mesmo pote, assim, no mesmo balaio, né? Muito difícil mesmo, porque tem casos de autores que já já publicaram, chegaram publicando, e tinha já uma produção de artes plásticas, por exemplo, simultânea, alguns foram desenvolvendo isso, e assim sucessivamente, né? Mas eu entendo que a maior parte, a leitura que eu faço assim, de imediata, é que a maior parte fez isso por necessidade mesmo, assim, né? Por demanda, né? Não necessariamente por uma aptidão, por ter esse desejo, enfim, essa vontade mesmo de ser tão polivalente, assim. Então, como um exemplo, assim, que acontece um tanto, né? A questão esses dois aspectos, né? A pessoa ser é, escritor e livreiro, ser escritor barra revisor, por exemplo, assim, escritor barra editor. Pouco provável, não lembro agora de nenhum caso, em que as duas coisas começaram simultâneas, ou começaram por um desejo. É também, como falei, a questão econômica, ela afeta muito esses processos, né? Porque se você não revisa, se você não vende, se você não ilustra, quem vai fazer isso, né? Assim, então não existiria o produto em si. Esse termo mercado aqui, ele fica muito mais complexo, porque é uma invenção, digamos assim, desse mercado, porque não havia, digamos, essa estrutura, nem tampouco, digamos, requisição para que existisse, né? Então, os saraus, eles inauguram esse espaço de troca, de venda, de comércio mesmo de livros, onde só se vendia cachaça, assim, né? E outros tal. Então, é uma prática que eu vejo com muito da organicidade, assim, e também são tecnologias que essa multi, né, que se aplica a vários outros profissionais, a vários outros artistas também.